Boa noite a todos. Hoje, dia 18/10/2021, 21 horas. Aguardamos os acadêmicos para poder iniciar nossa aula de DPP, referente ao módulo 2 da Lei 10.406 de 2002. Estamos aqui no aguardo dos alunos poderem adentrar nossa aula. Chay, Marlon, boa noite. Oi, boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, tá bom. Everly, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Eu estava preocupado já, falei, já passou alguns minutinhos, falei, será que esse pessoal não vai querer chegar? Falei, tem que estar na hora, né? Daqui a pouco vai vencer o prazo aí, nós estamos aqui enrolados em vida. Professor, 2 minutos só atrasado. Pois é, para nós aqui é horário. Deu horário, nós estamos aqui a postos aqui. Professor, Oi, tá um pouco baixo o seu áudio. meu áudio? Sim. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Aqui o meu está 100%. Eu ouvo bem. Eu ouço bem. Tenta reiniciar, sair e entrar de novo. Mas eu acho que... Vê aí, Chay. Vê se está melhor agora. Tá sim, professor. Melhorou um pouco. Melhorou? Dá pra ouvir. Acho que eu estou falando meio baixo, então. Falando um pouco mais alto aqui, então vamos ver se melhora, então. Pessoal, então eu vou dar início à nossa conversa de hoje, tá? Como é que vocês foram na prova? Tranquilos? Como é que vocês estavam na aula, na prova? Eu não achei que foi muito tranquila, não. Não achou, não? Mas tudo bem, eu vou tentar recuperar na próxima. E você, Marlon, como é que foi? Eu acredito que eu fui bem. Tinha algumas que eu sabia, teve outras que eu tive que pesquisar bastante, ainda mesmo assim parece que eu errei. Mas é a primeira prova, né? Ainda tem mais 2 por vir. Mas vocês pegaram as notas, viram, né? Eu não lembro a nota que eu tirei, porque eu vi outras notas também e eu misturei. Acho que foi bem. Eu vi sim, professor. Ah. E você, Evelyn, foi bem? Fui bem, tranquilo. Ah, então tá bom. Não, eu tenho a nota de vocês aqui, por isso que eu tô te perguntando aí, se vocês viram ou não. Você ficou com 9, viu, Marlon? Olha só, que coisa boa. Pois é. Pois Vamos é. para a prova. Vamos para a próxima, sim. Mas tá bem, todo mundo foi bem. Valdemir, boa noite. Boa noite, professor. Eu vou sair do online, não tem ninguém lá. Não, então vamos colocar todo mundo na frente aqui, isso aí. Pega aí que eu vou colocar a camisa. Bota a camisa, todo mundo bota a roupa,
começar a aparecer. Né? Tá certo. Depois nós temos que ver a tua situação, né, Valdemir? Então, professor, eu já entrei na aula, falei, vou entrar na aula otimista, porque Não, tem o que professor resolver. fala. Depois a gente resolve, isso aí não tem problema não, a gente dá um jeito aí. Tá? Quanto a isso, a gente sempre resolve. Tá? Não vai ser agora, mas a gente acaba resolvendo a situação depois. Sim. Beleza? Não se preocupa, Beleza. não. Eu quero saber dos outros que apareçam. Ó, o Valdemir tá dando a cara aqui. Mudei até o ambiente, professor. Eu saí da sala, vim pro quarto. Olha, então tá bom. Tá, então, aí, Marlon, dando a ar da graça, tá certo. Ué. Depois que eu tirei, falei tua nota, você tem que aparecer mesmo. Chay também, eu quero que apareça também. Não vou ficar com sua foto bonita, não. Tem que ver o povo, ó. Ouviu ver a cores aqui. Ervely também, a mesma coisa. Hoje não dá não, professor. Hã? Hoje não dá não. Hoje não dá, não? Nossa Senhora. Hoje não dá não. Então tá. Bom, pessoal, nós vamos iniciar hoje o módulo 2, tá? Referente à nossa sequência da nossa matéria. E esse módulo 2 retrata justamente o Código Civil, tá? Eu vou passar até um slidezinho hoje aqui para nós, para a gente poder trabalhar um pouquinho em cima disso, tá? Para facilitar justamente a compreensão de vocês hoje, tá? Só um pouquinho só. Deixa eu só acertar aqui. Compartilhar. Apareceu para todo mundo aí? Apareceu. Maravilha. Então, vamos tratar dessa unidade 2, que retrata justamente a Lei 10.406 de 2002, que é a lei que instituiu o nosso atual Código Civil, tá? E, como eu falei para vocês, o Código Civil divide-se em duas partes, a parte geral e a parte especial. Então, nós vamos trabalhar com vocês nessa parte geral, o livro 1, que é voltado às pessoas, né, das pessoas em si, o título 1 das pessoas naturais, ou seja, das pessoas físicas, a gente aqui nesse caso, né? E esse primeiro capítulo vai tratar da questão da personalidade e da capacidade, ok? Já o capítulo 2, que é um pouco mais à frente, nós vamos trabalhar depois dos direitos da personalidade, e no capítulo 3, vai falar um pouquinho da ausência, tá? Então, nessa unidade 2, vai tratar justamente desses 3 capítulos voltados da parte geral, né, do livro 1 das pessoas. E a unidade 3, né, o título 2, que vai se tratar das pessoas jurídicas, né, a questão do capítulo 1, né, das disposições gerais, capítulo 2, das associações, capítulo 3, das fundações em si. Tá? Mas isso vai ficar só para a terceira unidade, depois que nós concluirmos a unidade 2. Agora, tem alguns termos, né, voltados dentro da nossa legislação, que eu tenho que passar para vocês já assimilarem referente a essas terminologias. Tá? Então, essas simbologias que eu coloquei logo abaixo aí, retrata justamente esses termos que eu quero que vocês já começam a mentalizar justamente, né, para ficar mais fácil para quando a gente começar a discutir cada um desses termos aí com vocês. Então, o primeiro que eu coloquei lá foi os artigos, né, representado por essa denominação arte, aí vem os numerais, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, tá? Os parágrafos, né, também existe uma simbologia através desses dois S entrelaçados aí, ou duas cobrinhas entrelaçadas, e também pelos numerais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, ok? Quando eu menciono inciso já é em algarismo romano, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer uma anotação como inciso, já coloquem em número romano. Aí vem inciso 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? As alíneas da mesma forma, então são as letrinhas lá, né, do alfabeto, A, B, C, D. Então, são algumas terminologias que a gente adota, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, para facilitar justamente esse entendimento. Então, os artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Ok? Então, essas são essas configurações, né, dadas por essas terminologias dadas para o nosso ordenamento jurídico. Ok? E agora vamos falar dentro do capítulo, né, da questão da personalidade e da personalidade propriamente dito com vocês aqui, ok? Deixa eu achar um outro slide aqui para facilitar justamente nosso trabalho de hoje. Tá rodando aí, né?
Bom, percebo lá então, no capítulo 1, da personalidade e da capacidade. Okay? Então, esse é o primeiro capítulo dentro do título das pessoas naturais que nós já trabalhamos, né, com vocês para a gente poder discutir um pouco a respeito dessa matéria que vai ser tratada aqui nesse período. Uma coisa que a gente tem que saber mencionar e tem que transmitir para vocês é a questão da interpretação da norma propriamente dita. Ok? O legislador, às vezes, ele coloca a norma, né, uma forma um pouco rebuscada. E às vezes fica um pouco dúbia referente à questão da sua compreensão. Então, uma coisa que a gente vai trabalhar bastante com vocês aqui é a questão voltada à interpretação da lei propriamente dita. Tá? Isso vale para qualquer situação da vida de vocês. Por quê? A gente tem que saber interpretar, né, o que é colocado para nós, para a gente poder justamente entender, ter essa compreensão referente ao que é posto contra nós nesse sentido. Isso eu falo para qualquer área, tá, pessoal? Não só na área jurídica, mas qualquer área. Muitas vezes até os professores comentam, né, que o aluno não consegue interpretar direito uma avaliação, né, o que é questionado, o que é perguntado, e etc, etc. Então, a gente vai trabalhar bastante com isso com vocês aqui, principalmente na questão legislativa, né, na questão da nossa lei propriamente dito. Tá? Então, um exercício que a gente vai ter que fazer sempre aqui para a questão voltada a esse entendimento. Como falei, não adianta você querer decorar a lei. Por quê? Porque a lei, uma vez que ela muda, né, acabou todo o seu entendimento referente a o que o legislador quis repassar para nós nesse sentido. E aqui a gente vai saber justamente ter esse entendimento que o legislador quer, né, o que o legislador repassou de acordo com o que é repassado dentro do nosso ordenamento jurídico, para que a gente possa cumprir na íntegra, sem qualquer restrição das suas imposições nesse sentido. Então, como falei, vai ser um exercício que a gente vai ter que desenvolver bastante aqui com vocês nesse sentido, ok? Então, vamos dar início, então, a essa conversa, falando, então, desse capítulo primeiro, da questão da personalidade e da capacidade, ok? Quando eu falo personalidade e capacidade, eu não estou falando nada, né, atrelado ao nosso foro íntimo, né, a nossa questões voltadas ao indivíduo propriamente dito, e sim questões voltadas ao aspecto jurídico, com questões voltadas a direitos e deveres. Então, estou falando da personalidade civil e da capacidade civil, ok? E isso está atrelado na questão de direitos e deveres. E perceba que o artigo 1º já começa com uma ordem inversa, que está no título do nosso capítulo. Como falei, o capítulo começa da personalidade e da capacidade. O artigo 1º, ele trabalha com a questão da capacidade, em princípio. Está dizendo lá, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, não tem nada a ver com personalidade. Ele está falando sobre capacidade. Só que para a gente poder entender o que é capacidade, a gente tem que entender, em princípio, a personalidade. Porque aí facilita justamente, né, a compreensão do que o legislador quis repassar justamente nesses textos que nós estamos começando a desenvolver com vocês aqui. Então, a gente vai deixar de momento, né, o artigo 1º, tá? E vamos iniciar com o artigo 2º, depois a gente retoma o artigo 1º, para fazer justamente a facilidade dessa compreensão que eu quero repassar para vocês aqui, ok? Então, esquece por hora o artigo 1º e vamos trabalhar no artigo 2º, para depois a gente retoma o artigo 1º novamente. Então, diz lá o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Bom, percebam que aqui já é retratada a questão da personalidade, ok? A questão da personalidade. Mas o que é tratado nessa questão voltada à personalidade em si? Bom, ele não está explicando o que é personalidade, está dizendo como é que você o quê? Adquire a tal da personalidade. No caso, personalidade civil. E está dizendo, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Mas como é que a gente vai interpretar essa colocação feita pelo legislador dentro do nosso ordenamento nesse sentido? A interpretação a gente só faz por partes.
Não adianta que a gente analisar no todo, tá? A gente tem que analisar parte por parte. E qual seria essa primeira parte a ser analisada? Essa primeira parte vai até o quê? A vírgula. A primeira vírgula que vocês o quê? Encontrarem. Como está dizendo lá. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, essa é a primeira condição que a gente tem que começar a analisar. E o que ela retrata justamente isso? Retrata quando a pessoa que adquire a tal da personalidade. E está dizendo, nascimento com vida. Então, para a gente poder entender o que é personalidade, propriamente dito, eu vou narrar uma historinha aqui para vocês justamente ter essa compreensão. Eu acho que isso vai facilitar justamente essa compreensão que vocês precisam para entender essa primeira parte desse artigo aí. Então, vamos pensar da seguinte forma, tá? Um casal. Vamos falar do João e Maria aqui. Sempre gostoso falar dessa historinha do João e Maria. Tá? Assim vocês gravam mais fácil também, até os nossos personagens. Muitos alunos me encontram, às vezes, no corredor e falam, eu lembro da história do João e Maria. Então, vocês vão ser também privilegiados com a história de João e Maria também. Uma das histórias dela, de João e Maria. Então, tem várias por aí. Mas vamos começar por essa aqui. O João é um indivíduo, né? Vamos dizer assim, é um executivo bastante sucesso, tá? Então, ele tem uma condição financeira bastante, né, abastada. Então, é uma pessoa rica, vamos dizer assim, tá? Então, ele tem muitas posses, propriedades, né? Ele é uma pessoa, um executivo bastante sucesso, tá? Uma pessoa bastante rica. E se engraçou com a Maria, tá? Já a Maria, em termos financeiros, né, ela não tem nenhum, ela é bastante pobre, tá? Então, ela uma condição que ela vivencia na sua vida, né? É uma pessoa que não tem tantas posses como tem o João nesse sentido, tá? Mas tranquilo. Os dois se apaixonaram, tá? Estão querendo ter uma vida em comum. Então, resolveram, então, vão casar, tá? Resolveram casar. Só que o regime de casamento adotado pelos dois, ou melhor, foi imposto até pela família do João, que é uma pessoa que tem bastante posses, né? Como falei agora há pouco, seria o regime de separação total de bens, tá? Separação total de bens. O que isso significa? Bom, os bens adotados por esse tipo de regime não se comunicam. O que é de João permanece com o João, caso houver alguma separação entre o casal, tá? Lógico. O que é de Maria permanece com Maria. Como eu falei, os bens não se comunicam. Se o João é rico, milionário, bilionário, ele continua sendo. Se a Maria é pobre, ela continua sendo. Certo? Por quê? Porque os bens, o regime adotado pela essa união dessas duas pessoas será o quê? A separação total de bens. Ok? Então, pelo regime de separação de bens, que eles vão ter esse elo matrimonial entre os dois, aí, nesse sentido. Tá? Então, eles vão casar justamente adotado por esse tipo de regime. E tudo bem, né? Maria aceitou numa boa, tal, e casaram, estavam vivendo felizes, vamos dizer assim, né? Muitas viagens, muitas festas, Maria passando bem bom também, por causa do João, ser uma pessoa com bastante posses, e aquela questão toda, né? Passa um certo tempo, Maria fica grávida do João. Tá? Maria está grávida do João. Como falei, o João é uma pessoa bastante afortunada, né? Tem muitas posses pelo mundo afora, né? Empresas, etc, etc. Um dia, pegou o seu avião, né, o seu jato particular, e resolveu cruzar o Atlântico para visitar uma das suas empresas na Europa. Chegou no meio do Atlântico, o avião, né, dá um pane geral e cai no meio do Oceano Atlântico. O João morreu. Bom, pela situação que é colocada para vocês, se fosse uma questão de prova, tá, gente? Agora vamos começar a trabalhar em cima dessa situação, como se fosse algo valendo para vocês, tá? Eu gostaria de vocês respondessem justificando, inclusive, tá? Para quem fica a herança do João? Quando o filho deles completar 18 anos, o filho dele vai ter direito total dos bens, né? Tá. Mas a esposa não. Então, seria... Talvez se ela tiver, como ela tem a guarda da criança, talvez ela possa administrar. Mas eu acredito só que depois de 18 anos.
Então, nesse período todo, esse patrimônio fica com quem? Até ele completar 18 anos. Com o tutor da. Qual que é o nome do papel? Depois que Do morre, é processo um de papel. inventário? Hã? Um processo de inventário? É outro nome que eu coloco lá para quem quer mandar minha fortuna, meu testamento. Testamento? É o Não, mas tutor do ele não deixou testamento. testamento. Então, não sei. Ele não sabia que ia morrer assim. Ele pegou, né, foi visitar a empresa dele e acabou acontecendo uma fatalidade. Aí não estava preparado para morrer, um cara jovem ainda, de repente. Ele não deixou nada, simplesmente o patrimônio está lá. E aí, para quem foi esse patrimônio? Vai pro filho, que é. Para quem? Quem está falando? Pode falar, gente. Não tô... É uma questão de prova, vai. Vai pros pais, porque o filho ainda não nasceu. Então vai para os pais. No É. seu caso, Evelyn. Eu acho que fica retido na justiça, professor. Fica retido, Valdemir? Fica retido na justiça. Para a justiça Entendi. resolver. No caso, se tiver filho aí, eu vou pela linha de raciocínio do Mar. Depois que terá os 18 anos, se ele tiver filho, o casal tiver filho, aí eu acho que aí o filho vai herdar a herança, né? Mas eu acho que fica retido na justiça. Fica trancado os bens. Entendi. Qual que é a sua justificativa, Evelyn? Por gentileza, de novo? Vai pros pais, porque o filho ainda não nasceu. O filho tá no feto, ainda tá na barriga dela, né? Aí depois que ele nascer, que ela pode ir lá atrás, correr, tá estudando as coisas. Olha só, gente, existe um porém aí, né? Eu falei que a Maria está grávida, mas não falei que ela teve um filho ainda, falei? Ainda não falei, tá? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor essa situação para vocês, tá? Eu vou colocar aqui o nosso próximo slide aqui, para a gente poder compreender a questão da ordem sucessória, como é que funciona, tá? Vamos supor que o João é o indivíduo em vermelho no meio da tela aí, ok? Pela ordem sucessória, quem deve receber, né, o patrimônio deixado pelo seu antecedente nesse sentido, né? Então, vamos supor, pela ordem de preferência, não seria quem? Em linha reta, os chamados descendentes. Quem são descendentes? Filhos, não havendo filho, vai para netos, não havendo netos, vai para bisnetos, não havendo bisnetos, tataranetos e etos que tiver por aí afora, tá? Então, pela ordem preferencial, dada pelo nosso ordenamento jurídico, seriam primeiro os chamados descendentes de linha reta, tá? Filhos, havendo filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Caso o indivíduo, né, não tenha nenhum descendente em linha reta, pela sequência dada pela nossa legislação, seria quem? Os chamados ascendentes de linha reta. Quem são ascendentes? Nesse caso, são os pais, tá? Não havendo pai, vai para os avós, não havendo avós, bisavós, tataravós e os que estiver por aí afora, tá? Isso é pouco provável que aconteça, mas é dessa forma que funciona. Então, eu volto a frisar. Não haver nenhum descendentes, que são os filhos, ou os netos, ou os bisnetos, ou os tataranetos, passam, então, essa condição aos ascendentes de linha reta. No caso, seriam os pais, ou então os avós, ou então os bisavós, ou mesmo os tataravós. Certo? Perceba que é em linha reta essa condição, seja de ordem de descendência, ou mesmo de ordem de ascendência. Agora, não havendo nenhum descendente ou mesmo nenhum ascendente, o que a legislação determina? Que vai para os chamados colaterais. Quem são os colaterais que se encontram justamente nesse grupo? No caso, são os irmãos, ou mesmo os sobrinhos, ou mesmo os tios, ou mesmo os primos. Ok? Então, essa é a ordem preferencial dada por questões de ordem sucessória. Ok? Bom, voltando então à nossa historinha aí, tá? Então eu falei para vocês, o João faleceu, nesse caso, Maria está grávida, né? E é feito um processo de inventário. Nesse processo de inventário vai ser determinado quem vai receber o patrimônio deixado pelo João. Volto a frisar, para quem fica? Você sustenta ainda, Evelyn, a sua condição? Sim.
mais do que nunca, né? Agora, né? Que justamente comprova essa condição que você acabou de colocar, né? Porque ele não tem um filho ainda, tem? Não, o Mas, filho não nasceu. O filho ainda não nasceu. mas não tem como comprovar que o filho é dele sem ter nascido ainda? Não tem como fazer o exame antes do filho nascer? Pode até fazer, sem problema nenhum. A questão é a questão da materialidade do ato em si. Porque, na verdade, tem que ter o quê? A abertura do processo de inventário e seu andamento. O que vai acontecer justamente nessa situação? O que determina a segunda parte da nossa, o quê? Da nossa lei. O que diz a segunda parte da nossa lei? Tá? Diz a seguinte, ele coloca a seguinte colocação lá para nós, aliás, na seguinte situação para nós lá. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, o que significa essa condição? Primeiro, o que é concepção? Concepção nada mais é que a gestação, né? Seria o quê? A mulher estando grávida. Na verdade, ela foi concebida, ela tem o feto lá com ela. O que é o nascituro? Nascituro nada mais é que o feto. Então, na hora de fazer o processo de inventário, o que o juiz vai determinar? A Maria vai manifestar que, peraí, seu juiz, em princípio, quem deveria receber seria o quê? Os pais do João, mesmo porque ainda o João não tem nenhum descendente ainda. Não é verdade? Não tem. Não tem filho, não tem nada. Mas a Maria vai alegar o quê? Seu juiz, mas estou grávida do João. Ah, a senhora está grávida? O que diz a lei? Está dizendo lá. Mas a lei põe a salvo, quer dizer, dá um direito, tá? Desde o quê? Desde a gestação, desde a gravidez, o direito de quem? Do feto, como está lá, os direitos do nascituro. Então o juiz vai simplesmente o quê? Suspender o processo de inventário. Até quando vai ficar suspenso esse processo de inventário? Até quando esse filho vier ou não nascer o quê? Como está dizendo lá, com vida. Por que tem que nascer com vida? Porque aí ele se torna o quê? Ele tem personalidade, como está dizendo lá embaixo. O que é personalidade? Poder de adquirir direitos e deveres. Aí ele vai se tornar uma pessoa com direitos e deveres. Ele poderá vir o quê? Adquirir o patrimônio deixado pelo seu pai João. Só que isso só pode ser analisado, constatado, a partir desse nascimento com vida. Aí vem a pergunta, quando é que a gente sabe que alguém nasceu com vida? Certidão de nascimento? Certidão de nascimento? É uma hipótese, é uma condição, lógico. O que mais? Alguém mais tem outra? Esse é um fator de ordem de direito, né? E um fator biológico? Alguém sabe alguma coisa? Repete a pergunta aí, professor, como é que é mesmo? Isso, como ele falou assim, o certidão de nascimento é uma constatação que a pessoa nasceu com vida, certo? Só que essa é uma questão de ordem de direito, né? E uma ordem de questão biológica. Por exemplo, como é que você sabe que a pessoa teve vida, né? Sem ter esse papel dizendo que teve vida em si? Existem exames, pessoal, que constatam que a pessoa veio nascer com vida ou não. Por exemplo, tem um exame, isso até o direito é o que nos ensina, inclusive, tá? É uma das coisas que a gente tem que entender. Chama-se esse exame, doximase hidrostática de Galeno, só para vocês terem uma ideia. Tá? O que constata esse exame? Tá? Constata que ele vai analisar se houve abertura dos pulmões. Se houve abertura dos pulmões, houve entrada de ar. Se houve entrada de ar, houve respiração. Se houve respiração, teve vida. Perceberam? Então, essa é uma das análises que se pode ser feita também para constatar que alguém ou não nasceu com vida. Tá? Então, assim, tem vários outros exames também. Estou colocando isso só para vocês entenderem que também existe de cunho biológico também, né, para você constatar. Mas, lógico, nada mais certo seria o quê? O médico, né, atestar que realmente houve um nascimento com vida. Tá? Para que isso? Para que justamente comprova que a pessoa possuiu o quê?
personalidade, ou seja, uma pessoa que tem o poder de adquirir direitos e deveres, tem direitos e obrigações. Então, ele teve a condição de, o quê? De adquirir justamente o patrimônio deixado pelo seu pai. Perceberam a importância dessa questão de nascer com vida? Tá? Por quê? Porque, de repente, o natimorto não tem personalidade, não teve essa condição. Então, caso essa criança vier a nascer morta, para quem vai a herança? E agora, Everly? Os pais É isso aí, Valdemir. Vai para os pais. Por quê? Teve descendente? Não. Não teve. Não teve descendente. Caso não tenha nenhum descendente, vai para quem depois? Vai para os ascendentes. Quem são ascendentes? São os pais. Então, os pais do João. Perceberam a importância dessa questão da personalidade em si? Então, uma das condições para a gente poder entender justamente isso é quando a pessoa que adquire direitos e obrigações, direitos e deveres. E quando é que ela adquire essa condição? A partir que ela se torna uma pessoa com direitos e deveres, a partir do seu nascimento com vida. É muito importante esse detalhe, viu, pessoal? Se eu chegasse a questionar vocês numa avaliação, quando a pessoa adquire personalidade, vocês colocaram a partir do seu nascimento, está errado. Está errado. É nascimento com vida. Tá? É um detalhe muito importante. Porque Professor, pode falar, Marco. mas aí se a criança nascer, teve a comprovação que ela nasceu, exame biológico, certidão de nascimento, Ok. aí daqui um mês, 2 meses, Deus me livre, a criança morre. Certo. Todo o direito a ela adquirido se expira. E aí, nessa pessoal? questão. Pergunta do Marlon agora. Como é que fica? Alguém tem uma ideia? Vocês Professor. entenderam? Vamos supor que a criança nasceu com vida, como ele colocou lá. Mas logo depois ela vem falecendo. Não estou falando nem um mês, não, viu, Marlon? Vamos supor 1 segundo depois. E aí? Pode constatar que ela nasceu com vida, mas 1 segundo depois ela faleceu. Estou falando 1 segundo, hein? Não estou falando nem um mês que você está colocando aí. E aí? Vai para quem? Na questão processual, que por isso deixei até um tempo até maior. Tipo, 2 anos, por exemplo, 3 anos que o processo já se extinguiu, já se foi dado a ela o direito da herança. Tipo, o processo revogado, ele volta à origem para aí mandar para os ascendentes? Então eu volto a frisar de novo. 1 segundo depois. O processo nem foi aberto. Vai para quem? O processo nem foi aberto. Nem abriu o processo de inventar. Ninguém falou nada sobre inventar. É para quem essa herança? Para os pais De quem? dele. Não. Vamos pegar a ordem sucessória de novo. Vamos voltar lá na nosso slide lá. Então vai para a mãe que não tinha direito nenhum anteriormente. É isso aí, ó. O filho que nasceu, certo? Tem descendente abaixo dele? Tem descendente abaixo dele ou não? Não. Do Joãozinho aí, vamos pensar. Do Joãozinho aí que nasceu. Tem algum descendente? Ele tem filho? Tem neto? Tem bisneto? Tem ou não? Não, acabou de nascer. Não, lógico que não. Ele não acabou de nascer. Nesse caso, ele adquiriu a personalidade. Não adquiriu, porque ele nasceu com vida. Não foi isso que aconteceu? Ele nasceu com vida. Certo? Ele não tem descendente. Quem que seria o seu ascendente? Os pais dele. Quem são os pais dele? Um está morto. Que é o João. É ou não é? Sim ou não, Everly? Então, quem ganha o direito é a Maria, que não tinha direito. É isso aí. Pela sequência, é a Maria. Porque é aquela situação, né? O pai dele, que é falecido, deixou herança. Quem poderia receber essa herança? Em princípio, seriam os pais do João. Ótimo. Só que a Maria estava grávida. O que o juiz vai fazer? Suspende o processo, porque vai ser informado que a Maria está grávida. Ao ser informado, ele está suspendendo o processo e aguardando o quê? O nascimento dessa criança. Mas o nascimento com o quê? Com vida.
Se essa criança vier a nascer com vida e constatada e comprovada essa situação, ela acaba tendo o quê? Personalidade civil. Ao ter personalidade civil, ela se torna o quê? Uma pessoa com direitos e obrigações. Se ela chegar a falecer, essa criança, logo em seguida, ou, né, ou determinado tempo, seja lá o que for, ela teve herdeiro? Não, é uma criança. Pela ordem, então não tem descendente, tem o quê? Ascendente. Quem que é o seu ascendente, né, principal nesse caso aí? É a própria mãe dessa criança. Então, mesmo que tenha a separação total de bens, que eu coloquei logo no início, a Maria acaba o quê? Recebendo pelo falecimento dessa criança. Então, na verdade, a Maria tem dois tesouros, né? Um pela criança em si, né? Porque é um valor inestimável, óbvio, né? Mas se chegar a perder a criança logo em seguida, ela acaba podendo receber o quê? O patrimônio deixado pelo seu ex-marido. Perceberam a situação? Eu estou demonstrando isso para vocês entenderem o que é personalidade. Estou colocando situações aqui para a gente poder um pouco mais complexas também, um pouco, né? Mas a gente, só para entender qual é a fundamentação, é importante se ter essa personalidade, tá? Porque na personalidade, ao você nascer com vida, você adquiriu essa condição de ter direitos e obrigações. Entendeu? Você se tornou uma pessoa. Como volto a frisar, o natimorto tem personalidade? Não. Nasceu morto, como é que ele vai ter? Ele não nasceu com vida. A outra pergunta agora para todo mundo. O nascituro tem personalidade? Sim? Todos concordam? Sim ou não? Agora eu fiquei na dúvida, Marcos. Você falou Ele assim? não nasceu ainda, ué. Não é só Então, depois que nasce? ele é o feto. Ele não tem personalidade. Ele tem o quê? Uma expectativa a se tornar um sujeito com direitos e obrigações a partir do momento que nascer com vida. Mas ele não tem personalidade ainda. Ele tem uma expectativa. Se vai nascer com vida ou não, isso que vai determinar se ele vai se tornar uma pessoa com direitos ou não. Percebeu essa condição? Então, o natimorto não tem personalidade. O nascituro, né, que é o feto, também não tem personalidade. Nesse caso, o feto, o nascituro, ele tem uma expectativa. Só vai se concretizar a partir do seu nascimento com vida. Aí sim, ele se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Bem complicado, professor, essa linha de raciocínio. Vocês entenderam ou não? O que não está em dúvida? Pode perguntar. Vou voltar na lei de novo lá, tá? Vou voltar na lei lá para a gente poder entender essa situação. A lei está dizendo o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Guardem isso, tá? A personalidade civil da pessoa, quer dizer, a pessoa se torna uma pessoa com direitos e obrigações a partir do seu nascimento com vida. Nasceu com vida, se tornou uma pessoa com direitos e obrigações, ok? Mas ele está dizendo lá, mas a lei põe a sal, quer dizer, ele dá uma condição, né? A quem? Desde a concepção, desde a pessoa ficar gestante, né? A mulher ficar gestante. A quem? Os direitos do nascituro. Então, o nascituro, que é o feto, ele tem uma expectativa de ter direitos e obrigações. Mas quando é que vai ter essa questão realizada? A partir do seu nascimento com vida. Se ele nascer com vida, ele vai se tornar uma pessoa com direitos e obrigações. Caso contrário, não. É um nascituro, ele é um feto, não tem nada ainda. Então, ele tem uma expectativa que pode ser concretizada ou não. Entendido? Essa é a condição. E depois de adquirido o direito, não há retrocesso. Não Você há. adquiriu o direito é seu. É seu, acabou. É próprio seu. Ninguém tira. É um direito seu. Vamos lá, como eu já falei para você, um direito adquirido. Você preencheu o requisito que era necessário, nascer com vida. Entendeu? Ninguém tira mais isso de você. Você é uma pessoa com direitos e obrigações. Entendeu? Então, a partir do que você nasceu com vida, e foi considerado que você está aí, não é verdade? Então, você é uma pessoa com direitos e obrigações. Percebeu, então, essa situação? Agora,
a pessoa que nasceu, mas nasceu morto, natimorto, não teve essa condição. A pessoa pode até vamos dizer assim, é diferente daquele que nasceu com vida e logo faleceu. Não, ele teve vida. Então eu falei, a partir do momento que você constatou biologicamente, a questão que eu falei que teve entrada de ar, os pulmões foram abertos e houve a respiração, foi constatado. A pessoa teve vida. Então, um simples aspirar de ar já resolve o problema, desde que foi realmente comprovada essa situação. Que nem eu comentei essa questão para outra turma, o doutor me questionou da seguinte forma: tá, professor, mas os pais do João, de repente, não pode contestar essa situação? Não pode. Né? Nada é absoluto no direito também nesse sentido. Né? Mas a legislação determina. Quem tem a ordem preferencial de receber essa herança, caso for comprovado esse nascimento com vida, é o herdeiro, é o sucessor dele, é o filho. Se ele vier a falecer depois, pela ordem sucessória, já que não tem descendente, vai para o seu ascendente, no caso a Maria. É simples assim. Pode reclamar, pode chorar, pode não sei o quê. Tudo bem, é um direito que ele tem também. Mas se vai ser concedido essa condição para ele depois, em alguma parte, só se o juiz constatar que houve alguma situação de anomalia, ou não compete ele pegar toda a parte do João, mas se for todo dele, não tem como contestar. É dele, acabou. Professor, eu não lembro, eu lembro de um caso que aconteceu meio por cima. A criança nasceu, a mãe morreu por erro médico, se não me engano. Aí processaram o hospital, a criança ganhou uma herança enorme lá. Aí só podia utilizar depois dos 8 anos, né? Aí o pai, a madrasta, não sei lá, envenenaram ela. Ficaram envenenando a criança, aí ela morreu, chegou de morrer. Aí eles iam pegar a herança, porque a herança era da mãe, passou para a filha, aí a filha morreu. Aí eles iam pegar a herança. Funcionava mais ou menos nessa ordem. Mas se for constatado que houve uma situação para impor essa, eles vão perder totalmente, não vai ter condições nenhuma. Eles foram presos. Igual o caso lá da... Não tem aquela... famosa aqui na... Oh, meu Deus, aquela que matou os pais. Não teve uma dessas? A Richthofen, né? Richthofen. Ela matou os pais, ela tem um irmão. Ela perdeu totalmente o direito dela de herdar essa herança. Passou tudo pro irmão. Constatando que o irmão não teve parte nenhuma, né, referente a esse crime, ela perdeu o direito, acabou. Então tem isso também, né? Se você impõe algo para você tirar proveito de uma situação, tipo matar alguém para poder receber essa herança, alguma coisa do gênero, se for comprovado, meu filho, isso aí já era, bailou. Entendeu? A coisa tem que acontecer de uma ordem sucessória, de ordem natural das coisas. Naturalmente acontecendo. Agora, você utilizar de artifícios, né, subterfúgios, né, criando situações para você tirar proveito, já era. Entendeu? Então é assim que acontece. Tá? Então, só pela ordem natural das coisas, que poderão ter essa questão de ordem sucessória que eu acabei de citar. Caso for uma coisa forjada, não. Já... É xadrez. É xadrez mesmo. Checkmate ainda. Tá? Aí você falou uma coisa agora, né? Tá, mas e o filho ainda, né? Que ele é criança e tal, ele vai poder pegar essa herança? É isso que você estava comentando, foi? Essa é uma outra situação que eu tenho colocado lá no artigo 1º. No artigo 1º está dizendo referente à questão da capacidade. Tá? Uma é personalidade. O que é personalidade? A personalidade é quando você adquire direitos e obrigações. Aquisição desses direitos e dessas obrigações. A capacidade para você poder o quê? Exercer direitos e obrigações, como coloquei lá para vocês. Tá? Então, para você poder exercer essa condição, tá? Quando é que você pode exercer um ato seu por você mesmo, por conta própria? Em que momento? Olha, é meio ambíguo essa parte aí, porque você só é responsável acima dos 18 anos, mas você pode votar com 16.
Então Tá, essa é você uma outra pode. situação. Mas vamos falar na ordem cronológica, legalmente falando. A partir de que idade você falou? 18. 18 anos completos, ok? Isso nós vamos ver depois, lá no artigo 5º, depois, pegando a sequência aqui, tá? Então, a partir do momento que você atingiu a maioridade civil, que é a mesma da penal, que é 18 anos, tá? Você é responsável pelos seus próprios atos, tá? Então, você tem que responder por essa situação por conta própria. Então, ela atinge essa idade, né, mínima, que é 18 anos, nesse sentido. Nesse caso, você se torna o quê? Capacitado. Entendeu? Então, a partir de você atingir essa idade mínima, que é 18 anos completos, na verdade, você se torna uma pessoa com plena capacidade civil de exercer direitos e deveres. Essa é a condição. Só que lá no artigo 1º, o que está dizendo lá? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Está dizendo toda. Aí eu pergunto para vocês, toda pessoa é capacitada? Será que realmente toda pessoa é capacitada para poder exercer esses direitos e deveres? O que vocês me dizem? O que vocês me falam? Você está sem som, Marco. É, tem aquele princípio da emancipação, que você pode atingir essa Idade mínima? Tá, é maioridade. 16 anos, a emancipação. Isso. Mas também tem pessoas que determinadas. Como se pode dizer? Dificuldades não conseguem se responder pelos seus próprios atos, né? Então Então, não seria toda. Mas aí o artigo não, fala que não vamos falar, não precisa nem chegar nesse ponto, não. Vamos falar da criança mesmo, o Joãozinho aí, que acabamos de citar, acabou de nascer. Ele tem capacidade para poder exercer a empresa do pai dele? Não, é uma criança. Ele está falando, não, exercer direitos e deveres. Ué, ele vai pegar a herança que ele adquiriu, que é através da personalidade. Só que a capacidade dizendo que é quando você pode exercer esses direitos. Então ele vai poder exercer a administração da empresa, por exemplo? Não. Não, óbvio não, né, Everly? Lógico que não. É uma criança, não tem nem noção. Mal que ele vai conhecer é a mamadeira, né, a mãe lá para poder se alimentar, né, trocar a fralda dele e assim por diante. Mas e aí? Mas a lei está dizendo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nesse caso aí, por exemplo, será que a lei está errada? O que vocês acham? faltou um complemento nessa lei, nesse artigo aí, né? E aí, então, tá tudo errado, então, que a lei tá dizendo. Logo no primeiro artigo, hein, gente? Olha só, tô entrando no primeiro artigo do código, tá dizendo lá, toda pessoa é capaz de direito e dever na ordem civil. E aí, será que tá errado, então? O legislador errou nessa condição aí? Tá dizendo que todo mundo é capaz? É isso mesmo? Como é que a gente interpreta isso? A pessoa comete um crime e fala, eu sou incapaz de responder pelos meus atos porque eu tenho um dano psicológico. Então. Mas no artigo fala que toda pessoa é capaz, na ordem civil. Só que tem um detalhe, nós estamos misturando o âmbito penal com o âmbito civil, aqui nós estamos tratando do âmbito civil. É. Tá? Então é outra coisa, tá? Mas mesmo assim, vamos pegar essa sua concepção, que também não está muito errado também, tá? Você pode responder também civilmente por determinadas situações. De repente, uma criança pode responder por um contrato, um contrato de compra e venda, por exemplo. É uma criança. Não cumpriu o contrato, ela pode, que ela tem que responder por isso. Mas ela é uma criança, ela vai, como é que ela vai assinar um contrato? Ela não é? Não tem como, é? Ela não atingiu a maioridade, como acabamos de citar, no aspecto que você atinge a maioridade civil. Ela é abaixo, vamos supor, abaixo de 16, hein? Nem foi emancipada nem nada, tem 5 anos. E aí? A lei está dizendo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Mas será que é isso mesmo que a legislação está colocando? É dessa forma que a gente tem que interpretar essa lei? Não, né, gente? Não é dessa forma. Tá? Aí que eu falo, a gente tem que saber o significado das coisas para a gente poder justamente entender todo o funcionamento desse mecanismo, tá? Que é a nossa legislação em si. Quando o legislador coloca toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ele está realmente tratando da questão da capacidade. E nós vimos que capacidade é quando você pode exercer
direitos e deveres. Só que um dos aspectos para poder exercer direitos e deveres é quando você, por exemplo, atingir a maioridade civil, que é a partir dos 18 anos completos, certo? E outros aspectos também, uma delas que você colocou, emancipação, tá? Só que também só dá a partir dos 16, a idade mínima para isso, tá? Mas os demais, né? Por exemplo, a criança, o louco, né? Você falou, né? De repente uma pessoa totalmente disfuncionada, né? Sem discernimento nenhum, ela pode exercer algum direito na sua vida nesse sentido? Acho pouco provável, não é verdade? Então, quando o legislador coloca toda pessoa, é que ele, na verdade, é o seguinte, ele dá condição para que todo e qualquer indivíduo possa ter condições ou capacidade de exercer direitos e deveres. Mas não quer dizer que essas pessoas, ou todas essas pessoas, terão essa condição. Mas a lei ela tem que ser justamente o quê? Abrangente. Né? Ela tem que ter esse caráter universal. Abranger todo e qualquer indivíduo, está dizendo lá, toda pessoa. Agora, nem sempre essas pessoas alcançarão essa condição, ou ainda nem alcançaram essa condição ainda. Tá? Pode até alcançar no futuro, por causa do Joãozinho, né? De repente vai crescendo e vai atingir a maioridade, depois ele exerce. Mas até então, tá? Ele só tem uma condição assim prevista lá no futuro, né? Que poderá ser alcançada, como a lei determina. É aberta para todos, para que todos possam ter essa condição. Mas não quer dizer que todos alcançarão. Tá? Então, a gente tem que ter essa mentalidade referente a essa forma de interpretação. O legislador colocou dessa forma. Toda pessoa é capaz, quer dizer, a lei dá oportunidade para todo e qualquer indivíduo nesse sentido. Mas nem sempre todos alcançarão. Tanto que existem algumas exceções, que está previsto no artigo 3º e no artigo 4º. Vai tratar dos incapazes. As pessoas que não têm a plenitude de capacidade para poder exercer direitos e deveres nesse sentido. Por N motivos, que vai ser colocado justamente na legislação em si. Mas a lei já começa assim. Ela é aberta para que todos poderão alcançar, que todos possam alcançar essa condição. Tá claro isso para vocês? Tá? Então, a gente tem que ter esse exercício na forma de interpretação. Tá? Por isso que eu falo, muitas vezes, se a gente levar muito ao pé da letra, a gente não vai entender. A gente pode confundir, né, o que o legislador quis repassar com aquilo. Então, a forma como ele entendeu, né, que está colocando para nós, é que a legislação em si, a lei em si, ela dá condições para que todos que, né, possam ter a condição de ser capacitados. Aí, muitas vezes, as pessoas ou ainda não alcançaram essa condição, ou nem vão alcançar. Porque por N motivos, né, que podem surgir durante a sua vida pregressa nesse sentido. Mas a lei dá oportunidade. Né? Cabe a nós corrermos atrás dela. Né? Buscar essa. A gente que lute atrás dessa situação. Entendeu, então? Então, como a lei está dizendo, no artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil? Sim, a lei dá condições para que toda pessoa seja capacitada, mas nem todas terão essa condição, ou não alcançarão essa condição. Ficou claro isso para vocês aqui? Maravilha? Alguma dúvida, gente? Os restantes, o pessoal aí. Tranquilo, professor. Bem claro a sua explicação. Ficou claro? Bem Maravilha. Claro. Tem um detalhezinho que eu coloquei embaixo, então vocês estão vendo, a restrição de direitos, né? Poder limitado imposto pela lei no uso de direitos e deveres. Existem situações que independe da questão da capacidade da pessoa, tá, gente? Só para vocês entenderem, tá? A pessoa pode ser plenamente capacitada, né? Ter a idade mínima, né, de capacitação, ter, né, acima de 18 anos, né, assim vai. Mas existem algumas situações que a lei impõe algumas restrições de você poder exercer direitos e deveres, ou alguns impedimentos referente a isso. Por exemplo, só para a gente poder ilustrar essa condição, que não tem nada a ver com relação à capacidade, para deixar bem claro isso, tá, gente? Não tem nada a ver com a relação à capacidade. Capacidade, como eu falei, você poder exercer direitos e deveres, tá? E essa questão da restrição, ela impõe alguns limites, algumas situações de impedimento para você exercer seus direitos e suas obrigações. Por exemplo, quem for casado, né, vamos colocar assim, quem está casado e for adquirir um bem imóvel, tá? Ao adquirir um bem imóvel durante o período que vocês se mantêm como casados, nesse sentido aí, tá?
Nesse caso, o patrimônio pertence aos dois. Tá? Esse patrimônio que foi adquirido durante o momento que vocês se encontram unidos aí, né, pertence aos dois. Então, se o marido, por exemplo, vou colocar o marido aqui, né, resolve vender esse bem imóvel, tipo um terreno, tá? Então ele vai lá, faz um negócio com o comprador e tal, só que só ele assina. Aí eu pergunto, ele é maior de idade, né? Tem perfeitas condições mentais, aquela questão toda, tá tudo perfeito, tá? Plenamente capacitado, aquela questão toda. Ele vai lá, só ele assina. Esse ato é válido, sim ou não? Tem que ter o consentimento da companheira, professor. Tem que ter justamente isso, né, Vladimir? Tem que ter o quê? Que nós chamamos, aí veio o nome técnico, tá? Só para vocês entenderem. Nós chamamos de outorga uxória, tá? Ou seja, a anuência da esposa, do companheiro, seja lá quem for. Por quê? Porque isso é uma restrição que a lei impôs, certo? Não adianta o cara ir lá sozinho, vou realizar o negócio, tá tudo certo, e o dinheiro, né, o preço é o preço do mercado mesmo, tá tudo certinho. Tudo bem. Só que se você não tiver a anuência, quer dizer, a concordância da esposa, né, da companheira, seja lá quem for, esse negócio jurídico não se realiza. Por quê? Porque a lei impõe esse impedimento. Então, não tem nada a ver com capacidade. Não, é uma restrição legal, um impedimento legal da lei para justamente o quê? Que não acompanhou justamente a condição prevista dela nesse sentido, né? Só pode haver venda de bens imóveis, caso, né, as pessoas estejam dentro de uma união nesse sentido aí, caso haja o quê? A anuência dos dois. Se houver a falta de um deles, não se realiza um negócio jurídico. Isso que eu quero dizer como restrição de direitos. Entenderam? Então, essa é uma situação que independe da capacidade do sujeito nesse sentido. Tá? Tem nada a ver com questão de capacidade ou mesmo personalidade. Então, vou voltar a frisar. O que é personalidade? Personalidade quando a pessoa adquire direitos e deveres. Quando é que ela adquire personalidade? A partir do seu nascimento com vida. Ok? Com vida. Friso de novo. Nascituro não tem personalidade. Ele tem o quê? Uma expectativa que vai se realizar a partir do seu nascimento com vida, né? Então ele só tem uma expectativa de direitos e deveres que só vai se realizar ao seu nascimento com vida. Tanto o nascituro como também o natimorto não tem personalidade, ok? O que é capacidade? Capacidade quando a pessoa pode o quê? Exercer direitos e deveres. Quando é que ele pode exercer essa condição? Quando ele atingir pelo menos a idade mínima, né? Que é aos 18 anos, ou outras situações que não vão ver logo mais à frente nos outros artigos também. Tá? Uma delas, como vocês colocaram, é a emancipação. Tá? Também sendo emancipado, ele pode até exercer essa condição também. Agora, como diz o artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres? Não. A lei dá oportunidade para que todos possam ter esse alcance. Nós já sabemos que existem algumas situações que as pessoas não terão condição ou ainda não alcançaram essa condição ainda, certo? E a restrição de direitos, independentemente da capacidade da pessoa, são impedimentos que a lei impõe limites referente aos usos de direitos e deveres nesse sentido. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? Sou todo ouvidos. Nessa questão aí da ortoga Uxória? Suponhamos que o cara faça o negócio, receba o dinheiro em conta, vai lá, bonitinho, pá. Como que o comprador vai saber se o cara é casado ou não e que vai necessitar ter a assinatura da esposa e suponhamos que o negócio seja fechado, vai haver o retorno do dinheiro e como que funciona o processo? Certidão. Você já solicita a certidão da pessoa. Na hora de você vincular esse contrato, você já pede
né, dentro da qualificação da pessoa, o senhor é casado, solteiro? Não, eu sou solteiro. Eu quero uma certidão, né? Caso, então eu quero certidão de nascimento. Ah, mas eu sou, vamos dizer assim, né? Eu sou casado, então certidão de casamento. Entendeu? Aí tem E que se ter. for amigável, professor, como é que funciona? Complica um pouco, né? Caso não tenha nada oficializado, mesmo também na união estável, hoje você pode ir no cartório oficializar a união estável também. E vai ter uma certidão. Tá. Você entendeu? Pode ter Sim. também. Agora, se não tiver, a coisa complica, né? Porque aí, na verdade, que é o prejuízo é a companheira. É. Porque a companheira não registrou para oficializar a condição de ela também ser coproprietária do imóvel. Quem leva o prejuízo no caso é a companheira, nesse caso aí. Né? Porque vai analisar o registro do imóvel, vai constar só o nome dele. Certo? Se constar o nome dos dois, não. Aí tudo bem. Que aí vai ter que ter a anuência dela. Agora, se constar só o nome dele e ele está com uma união estável e não foi registrado em cartório, essa união estável, sinto muito. Quem levou prejuízo foi ela. Entenderam? Bem claro. Mas todo negócio que vocês foram fazer é um conselho que eu dou como advogado. Pede certidão. Certidão tudo. Inclusive do imóvel, né? Óbvio. Porque se o imóvel também estiver enroscado com alguma coisa, vai constar na certidão. Entendeu? De repente está em penhora, está em garantia de alguma dívida, né? Tá alguma coisa nesse sentido, né? Para estar constado em registro. Porque se não tiver, mas ele deu o imóvel em garantia do pagamento de uma dívida que ele tem comigo. Sim, o senhor registrou? Não, então sinto muito. Tem que registrar. Como é que comprova? A pessoa, qualquer negócio que vocês forem fazer, registrem-se em cartório. E pede certidão, porque aí vocês têm algo, né, para comprovar. Caso contrário, perde tudo. Professor, Pode falar? Tá sem som, Vladimir. eu tô perguntando assim, quem é que perde a certidão? Você fala eu ou o cartório que vai me pedir? Não, você que está negociando, você pede, você solicita. Sim. Você solicita. O cartório não vai pedir nada. É você que vai ter que fazer os seus meios de comprobatório depois, para você se resguardar de algum problema que você pode acontecer no futuro, caso houver algum problema no futuro. Mas você fala, estou resguardado, tenho um papel para isso. Eu, como comprador, posso solicitar algum documento no cartório do Valdemir, por exemplo, que está me vendendo? Pode. Se você quer adquirir algo dele, você pede certidão dele. Você pode até no cartório, lá no fórum, inclusive. Certidão civil, criminal, o que tiver no nome dele lá, na Justiça Federal, o que tiver, você pede tudo. Você tem que se resguardar. Não é criminal lá não, viu? Justiça trabalhista, vai saber. Não sabe, né? Você tem que resguardar. Quando eu falo com o meu cliente, eu falo, bicho, pede certidão de tudo. Vai no fórum, vai no trabalho. Porque, de repente, tem uma demanda trabalhista. Ordem preferencial é do trabalhador. E o cara só tem um único bem para garantir o pagamento lá do empregado. Onde que eles vão bater? Em cima desse imóvel dele. Sossegado. Então, se você já pega, já de imediato e pega essa garantia, você já está se resguardando, né? E também não estou falando que isso é 100% garantido também, não. É um meio para você justamente comprovar que você está adquirindo de boa fé. Vocês estão entendendo? É para vocês terem algo, né? Não, seu juiz, olha aqui, ó. Quando eu fui comprar, não tinha nada. Ele que vendeu depois, ele tem que desfazer o negócio dele para manter o que está meu aqui. Você entendeu? Professor, parece que são 28 certidões, né? Isso eu não sei. Quantas certidões vai ter, eu não sei. Eu sei, para tirar porte precisa apresentar 28 certidões. Tá. Aporte de armas, tá falando? Bom, isso vai estar lá, todo o rol de documento que eles solicitam, né? Sem dúvida, até a questão psicológica, tem um monte de coisa aí. Vocês têm que, quem tá afim, tem que correr atrás, papelada toda aí. Mas é isso que funciona, gente. Vocês têm que se garantir, para não tomar o prejuízo no futuro, né? Porque correr atrás de prejuízo depois é complicado, hein? Então, melhor você precaver uma situação do que ficar, né, tentando remediar depois. Pessoal, alguma dúvida referente à questão da capacidade e personalidade? Não?
Tranquilos? Tá ótimo, professor. Maravilha, então. Então, por hoje eu dou encerrado então, a aula de hoje. Ok? Se ninguém tem mais nada a questionar. Agradeço, então, a participação de vocês. Né? Apesar que as meninas não quiseram aparecer o rosto delas, né? Só fiquei com os homens aí, fazer o quê, né? Professor, Oi. acho que aí tava com cognição ruim, ela até mandou mensagem. Ah, Acho que até saiu, né? eu tô vendo, só tá com vocês dois aqui. Não, mas a Evelyn também tá aí, né? Tô vendo ela aqui. Tudo bem, Evelyn, então? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então, tá bom. Pessoal, então agradeço, né, mais uma vez, vocês estarem aqui comigo, tá? Boa semana para vocês na semana inteira aí, né? Muita saúde, né? Vamos se cuidando também, que a coisa ainda não está 100%, né? E até a próxima, se Deus quiser. Tudo bem? Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.